da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com o médico cardiologista Dr. Johnny Diniz, coordenador médico da UPE Garanhuns. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e existe uma correlação entre o cigarro e os casos de doenças cardiovasculares. Para se ter ideia, o tabagismo é responsável por cerca de 45% das mortes por infarto do miocárdio, 25% das mortes por derrame cerebral e aumenta em até 4 vezes o risco de desenvolver doenças coronarianas e também o AVC. Dr. Jones, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Liberdade e ao programa Show da Liberdade. Pelo jeito, parar de fumar de fato salva o coração, não é isso? Isso, Núbia. Bom dia a todos os ouvintes. O cigarro é realmente prejudicial, é um fator que contribui para a doença cardiovascular em todo o mundo, é um problema de saúde mundial, né? Apesar de tudo que a gente já sabe, ele ainda continua fazendo tantos malefícios, né? Então, antigamente se fumava porque era moda, né? Mas hoje a gente sabe que o cigarro ele traz muito malefício, não só para doenças cardiovasculares, né, mas as doenças pulmonares, as doenças oncológicas, né, estão entre as principais causas de mortes evitáveis no nosso sistema de saúde. Então, assim, realmente é um problema de saúde que afeta a todas as sociedades, né? Você vê, como você bem citou, aumenta o risco de infarto, né, de forma bem expressiva aí, em torno de 45%. O risco de AVC, né, um acidente, o famoso AVC, o acidente vascular encefálico, né, conhecido como AVC popularmente. Então, esse problema de saúde é muito comum, né, e a gente, é uma coisa que a gente consegue retirar, né, é um fator de risco que você consegue modificar. Tem um fator de risco quando você tem uma doença genética, uma doença familiar que já carrega ali no seu gene, né, que a gente não consegue tirar. E o tabagismo não. O tabagismo a gente tem a oportunidade de reduzir esse risco. Você vê, estima-se que a gente reduz em média, tem estudos que mostram entre 10 a 20 anos de vida, né? Então, se eu sou um fumante, sou uma pessoa que fuma, eu estou reduzindo a minha sobrevida, né, em torno de 10 anos. Então, quando você deixa de fumar, quando você consegue realmente deixar de fumar, você está investindo em anos de vida, né? Então, é assustador esse dado, né, doutor Johnny? A gente precisa dar a devida atenção. Doutor Johnny, esse dado que o senhor falou, né, essa informação que o senhor nos trouxe, né, que basta você fumar, você já tem uma redução de 1 década de vida. Exatamente. Nossa, e quando você fuma, os primeiros sintomas, o que é que acontece, aqueles primeiros sintomas que acontecem no seu organismo, na sua memória, no seu corpo como um todo? Veja, inicialmente o indivíduo ele não sente nada, né? Ele sente aquele prazer momentâneo, né? Que não é um benefício, a gente sempre reforça isso, que não é um benefício. Muitas vezes o indivíduo ele fuma e ele fala que tô ansioso, né? Tive uma discussão, ou tem indivíduo que fala, não, eu fumo só quando estou bebendo, quando estou na farra, né? Mas se você fumar um único cigarro, né, você está introduzindo um risco a mais, você está reduzindo a sua sobrevida, a sua vida, né? Então, essa história de dizer assim, não, eu fumo, mas agora eu estou fumando menos. Então, realmente não existe isso, isso é um mito. Então, se você fuma 1 ou 2 cigarros por dia ou por semana, você está aumentando esse risco. E geralmente você não sente nada, né? Você não sente o malefício que ela vem fazendo. Então, as substâncias vão se depositando, né, em todos os órgãos, sobretudo, principalmente o pulmão, vai inflamando o pulmão, vai inflamando os vasos sanguíneos, isso de forma crônica, vai levando anos, né? E, consequentemente, essa inflamação vai aumentando o risco das doenças que a gente já vem falando, tanto citando, que são as principais doenças, né, que acometem a toda a sociedade, como infarto, AVC, câncer, né,
A gente costuma dizer que o cigarro ele aumenta o risco de câncer desde a boca, né, até o ânus, risco de câncer de laringe, de boca, intestino, estômago, né? Então, traz todos esses malefícios. O que é mais perceptível é realmente a questão do cheiro, do hálito, né? Em que as pessoas que o cercam, o fumante, sentem, né? E se incomodam com isso. Então, na grande maioria, o indivíduo não sente nada, né? Então, os malefícios, eles são silenciosos. E quando a gente se depara, né? De repente, o indivíduo sofre um infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma doença grave, né? Ela muitas vezes não dá oportunidade de você retomar, né? Então, cerca de 50% dos indivíduos que infartam têm morte súbita. Sim. Então, isso é um dado muito impactante, né? A gente sempre costuma dizer assim, ó, coração, muitas vezes, né, aquele ditado popular, né? Quem vê cara não vê coração. Pois é. Então, o indivíduo tá ali fumando, tá fazendo mal e não percebe, né, o malefício que está carregando. Eu tô observando aqui que também tem um dado do SUS, que é o número de pessoas que buscaram tratamentos para cessação, né, para diminuir ou para deixar de fumar, para deixar o tabagismo no SUS, aumentou de 74 mil em 2020 para 421 mil pessoas em 2024 em busca de ajuda para deixar de fumar. O senhor que trabalha no SUS, trabalha com o atendimento direto à população, o que é que o SUS faz, né? Quando essa pessoa ela vem encaminhada e ela quer deixar de fumar, o que é que o SUS oferece para essa pessoa? Veja, o SUS oferece, eu sempre sou um defensor do SUS, né? Eu sou uma pessoa que, desde a minha formação, trabalha no SUS, e o SUS realmente oferece muito para isso, tá? Claro que vai depender da particularidade de cada região, de cada município. Mas assim, falando inicialmente, quando o indivíduo vem para uma consulta médica, né? Que o médico identifica esse fator de risco, né? E orienta, né? Cessar o tabagismo, depende realmente de cada alteração em que o paciente se encontra naquele momento, né? Mas além da consulta médica, né, o médico pode prescrever alguns medicamentos, né, que pode ajudar a retirar o indivíduo dessa prática, né, em que causa malefício à saúde, até um atendimento multidisciplinar. Então o indivíduo consegue o acesso a psicologia, a depender do caso também do serviço social, tá? Consegue também, a depender do município, grupos de apoio para reduzir consumo de drogas, né? E consequentemente chegar ao cessar. Então, o SUS, ele oferece, né, muitas possibilidades nesse sentido. Claro que o paciente ele vai ter que ficar sempre acompanhando, né? Ele vai ficar sempre com cuidados monitorados para conseguir cessar o tabagismo. Entendi. Então, o indivíduo que ele vem para uma consulta, então o médico vai identificar os fatores de risco, as doenças que estão associadas ao tabagismo e, consequentemente, a depender do acometimento, o paciente vai ser direcionado para fazer esse tratamento. Entendi. Se ele já tem um acometimento pulmonar, então ele vai ser direcionado para pneumologia, né? Para fazer a avaliação. E vai receber todo o suporte, né? E, consequentemente, realizar o devido tratamento indicado. Entendi. Temos uma pergunta aqui para o senhor, é do Wellington Léo, do bairro São João da Escócia. Ele pergunta o seguinte: quem fumou muito tempo e possivelmente adquire alguns malefícios e deixa de fumar, o corpo vai regenerar com o tempo, aquele período, né, em que fumou, tipo o pulmão, né, o corpo ele vai se você consegue recuperar? Olha, uma ótima pergunta, é uma dúvida muito comum acontecer, né? E o cigarro, ele traz diversas alterações, né? Por exemplo, vai depender do quanto o paciente fumou, quantos anos ele foi exposto, né? E o que ele desenvolveu. Então, tem pacientes que desenvolvem o que a gente chama de enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, porque ao longo de anos ele foi exposto, né, aquelas substâncias,
o cigarro, e aí vai a depender do grau de acometimento em cada órgão. Se a depender, por exemplo, se for um acometimento leve, a gente consegue que aquela função cardíaca, por exemplo, que foi reduzida, com o tempo de tratamento, ou a função pulmonar, ela consiga ser revertida. Então é uma pergunta em que a gente vai depender de muitas coisas, sabe, Núbia? Então, depende da fase que o paciente veio, depende do que ele tem de doença já estabelecida. Mas a gente sempre fala o seguinte, quando você deixa de fumar, todas as substâncias que tem no cigarro levam cerca de 10 anos para elas serem totalmente retiradas. 10 anos. Digamos assim, né? Então a gente consegue reduzir esse risco. E uma pessoa que deixa de fumar em cerca de 10 anos ali, ela tem um risco semelhante a uma pessoa que não deixa de fumar, claro, se ela não desenvolveu já um acometimento mais significativo de uma determinada doença, por exemplo, pulmonar, né? Ou uma doença cardíaca. Exato. Então, se uma pessoa não desenvolveu nenhuma doença significativa, a gente consegue reduzir isso e ficar semelhante, né? Então, um benefício aí que é mútuo. A gente costuma dizer, quando a gente deixa de fumar, a pele melhora, o cheiro melhora, o cabelo melhora, né? Tudo melhora. A disposição sexual tende a melhorar, né? Então, são múltiplos benefícios, né? Para que a gente deixe de fumar. Entendi. Então fica aqui esse alerta, né, nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Se você é dependente, se você fuma, você procure, né, ajuda, mecanismos para você parar de fumar, deixar de fumar em prol da sua saúde, em busca da sua saúde. Eu quero agradecer ao médico cardiologista, Dr. Johnny Diniz, ele que trabalha com o SUS, né, coordenador médico da UPE lá em Garanhuns, e nos atendeu, está conversando com a gente. Muito obrigada por sua participação. Joinha, Núbia, bom dia, parabéns aí. Um abraço. Muito obrigada. Conversamos no Show da Liberdade com o médico cardiologista Dr. Johnny Diniz. Show da Liberdade, um show de programa.